E se tudo o que você sabe for uma mentira? E se sua verdadeira identidade tiver sido cuidadosamente escondida de você desde o momento em que você nasceu? Este não é apenas mais um vídeo. É uma porta, uma chave, uma chance de olhar além do véu das aparências e se lembrar de quem você sempre foi. Desde o momento em que abrimos os olhos para o mundo, somos ensinados a nos encaixar, a obedecer, a repetir verdades que não nasceram da nossa experiência. Mas hoje, esta mensagem tem uma intenção clara: desprogramar, quebrar padrões, reacender algo que já vive dentro de você. Este vídeo não é entretenimento, é um chamado, é um ato de recordação. E quem o ouve já está respondendo. Capítulo 1: O grande bloqueio. Tudo começa com uma percepção radical. Tudo o que lhe disseram sobre quem você é, sobre o que significa ser humano, pode estar errado. Desde a infância, recebemos uma identidade fabricada, uma estrutura mental baseada em limitação, culpa e obediência. Fomos levados a acreditar que somos corpos limitados, que nascemos quebrados, necessitados de redenção, separados do divino, que precisamos pedir permissão para acessar o sagrado. E assim, esquecemos que nascemos com um direito, o direito de lembrar nossa essência divina. Narrativas religiosas fomentam a culpa, o medo da punição e a necessidade de intermediários. A educação formal ensina conformidade, não sabedoria. A mídia alimenta o medo, a escassez e a divisão. É um sistema cuidadosamente construído para nos manter desconectados da nossa essência. O condicionamento é apresentado como verdade, e qualquer um que o questione é rotulado como perigoso, herege, sonhador ou louco. Mas o verdadeiro perigo é viver uma vida inteira sem questionar, sem explorar, sem despertar. Fomos convencidos de que somos frágeis, de que a divindade reside fora de nós, de que apenas alguns poucos têm acesso à verdade. E, no entanto, dentro de você habita uma centelha eterna, um núcleo de poder, uma consciência que foi silenciada, mas nunca destruída. Esse é o grande bloqueio. Não é um erro, é uma arquitetura invisível que se perpetua geração após geração. Um programa que funciona silenciosamente, moldando nossa percepção, filtrando nossa experiência. Mas quando você começa a questionar, algo dentro de você começa a despertar. É aqui que o foco muda. Porque não se trata apenas de ideias, mas do corpo que você habita. Esse corpo tem sido profundamente incompreendido. A humanidade foi ensinada que o corpo é uma prisão, um fardo, uma fonte de desejo a ser reprimido. Mas não é bem assim. O corpo é um portal. É uma antena projetada para perceber dimensões, traduzir frequências, ancorar a consciência. É sagrado, mas foi sabotado desde o início. A comida moderna, carregada de aditivos, açúcares e produtos químicos, bloqueia o fluxo de energia. A água que consumimos, rica em flúor, afeta diretamente a glândula pineal, também conhecida como terceiro olho, um centro energético crucial para a percepção espiritual. Metais pesados, microplásticos, campos eletromagnéticos, tudo contribui para obstruir o canal. Uma glândula pineal calcificada é como uma lente suja, distorce a visão espiritual, tornando-a turva, confusa e inacessível. O corpo, que deveria ser um templo, torna-se um campo de batalha. E esse campo de batalha não é estranho, é íntimo. Desequilíbrio hormonal, inflamação crônica e fadiga constante não são acidentes. São consequências da desconexão com a nossa biologia espiritual. E assim, muitos falam sobre espiritualidade, mas não a sentem. Porque o corpo, em vez de ser um canal, se torna uma parede. A desconexão não é apenas mental, é fisiológica. E para despertar, é necessário primeiro purificar o templo. Desintoxique o corpo, reconecte-se com a terra, o sol e o ar puro. Movimente a energia,
Ative centros esquecidos, porque não basta buscar o divino através da mente se o corpo está em guerra com essa busca. Espiritualidade sem biologia é teoria. O espírito precisa de um corpo limpo, vital e presente. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Não basta entender, é preciso lembrar, é preciso ativar, é preciso despertar a força latente que vive dentro de você. Uma das chaves mais antigas e poderosas é a respiração consciente, não qualquer respiração. Estamos falando de práticas ancestrais, como o pranayama. Técnicas ancestrais que não apenas oxigenam o corpo, mas também ativam centros de energia adormecidos. Inspire profundamente pelo nariz. Segure. Contraia o períneo. Concentre-se no espaço entre as sobrancelhas. Expire lentamente pela boca. Sinta. Repita. Respire novamente com presença, com intenção, com reverência. Você está se lembrando de como ativar seu templo interior. Essa prática, feita regularmente, desperta a energia Kundalini, uma corrente que permanece adormecida na base da coluna vertebral. Quando ativada, ela ascende lentamente pelo canal central, acendendo cada centro de energia, cada chakra, até atingir o topo da cabeça. Isso não é místico, é biológico, é espiritual, é seu direito. Mas esse fogo foi bloqueado por anos de programação, por distrações digitais, por ruído emocional. A Kundalini não pode se elevar se você estiver preso a pensamentos repetitivos, emoções densas e uma vida sem conexão. Despertar não é um ato de mágica, é alquimia, um processo interno de transformação. Abandonar a identificação com o medo, a culpa e o desamparo. Descascar as camadas de condicionamento e retornar ao essencial. Não se trata de se tornar espiritual. Trata-se de parar de fingir ser alguém que você não é. O divino não é um destino. É o seu ponto de partida. E tudo o que você precisa para se lembrar dele já vive dentro de você. Existem práticas, existem ferramentas, mas acima de tudo, existe determinação, a determinação de despertar, de olhar para dentro, de parar de fugir, porque o Deus que você busca não está longe. Ele está esperando dentro de você, silenciosamente, no âmago do seu ser. Mas aí vem a parte mais desafiadora. Não basta ter uma experiência mística. Não basta acordar durante uma meditação ou retiro. O verdadeiro desafio é viver desperto. O mundo não foi feito para seres conscientes. Ele foi feito para distração, urgência e superficialidade. Estar consciente em um mundo adormecido é um ato de coragem. O despertar é testado na vida cotidiana, no trabalho, nos relacionamentos, nos conflitos, na rotina. Você consegue manter a integridade quando ninguém está olhando? Consegue agir com base na verdade, mesmo quando é desconfortável? Consegue manter a luz sem ter que apagar a luz dos outros? Viver como um Deus não significa acreditar que você é superior. Trata-se de lembrar que o divino se expressa no simples, no comum, no invisível. Trata-se de falar a verdade, agir com compaixão e caminhar com coerência. Não se trata de escapar do mundo. Trata-se de iluminá-lo por dentro. Não se trata de lutar contra a escuridão. Trata-se de acender a lâmpada da sua consciência e permitir que a sua presença o transforme. Um Deus desperto não precisa de validação. Ele não precisa se impor. Ele não precisa convencer. Ele simplesmente é. E na sua presença, os outros também se lembram. O tempo, como o entendemos, é uma estrutura mental. Uma forma de organizar a experiência, mas não a realidade suprema. Pensamos em nós mesmos como uma linha que avança do passado para o futuro. Mas, na verdade, tudo o que existe é o eterno presente. O tempo tem sido usado como ferramenta de controle. Vivemos presos entre o arrependimento pelo que já aconteceu
e a ansiedade pelo que pode vir. Mas essa tensão entre passado e futuro nos desconecta da única coisa real, este momento. Quando você se alinha com o presente, algo profundo muda. Você para de agir por medo. Você começa a perceber o fluxo natural da vida. A alma não reside no ontem ou no amanhã. Ela reside aqui, agora. Todo poder, toda transformação, toda revelação ocorrem apenas no presente. Acordar é parar de correr atrás do tempo e começar a habitar o momento. A palavra não é apenas um som, é vibração, é criação. Desde antigos textos sagrados até tradições xamânicas, somos lembrados repetidamente. No princípio era a palavra. Cada palavra que você diz, cada pensamento que você repete, é um comando energético que você envia ao universo. Quando você diz "eu não posso", você está construindo um muro invisível. Quando você diz "eu sou", você está invocando uma identidade. A maioria das pessoas fala sem consciência. Repetem frases herdadas. Descrevem-se com rótulos que lhes são dados por outros. Mas quando você desperta, sua voz também desperta. Fale a verdade, fale lindamente, fale com propósito. A palavra cria a realidade, e você tem esse poder. Use-o com intenção. O despertar não é uma jornada solitária. Embora o trabalho interior seja pessoal, a jornada se enriquece quando compartilhada. Encontrar outras pessoas que também se lembram de sua verdade pode ser uma bênção poderosa. Uma comunidade desperta não se baseia em dogmas, mas em ressonância. Ela não busca seguidores, mas sim espelhos. Não impõe regras, mas inspira pelo exemplo. Nela, o julgamento é substituído pela escuta e a competição pela colaboração. Busque essas almas, não para depender delas, mas para crescermos juntos. O novo mundo que muitos almejam não será criado por líderes carismáticos, mas por comunidades conscientes, agindo em coerência. Porque a energia mais poderosa não é a energia individual. É a energia coletiva quando vibra em harmonia. O despertar não é um evento único. É um processo contínuo. Uma dança entre lembrar e esquecer. Às vezes, você cairá na inconsciência. Às vezes, você retornará a velhos padrões. Não se culpe por isso. O importante não é nunca cair, mas escolher novamente. Lembrar-se novamente. Retornar a si mesmo. Cada vez que você faz isso, a conexão se fortalece. A consciência se expande. O Deus dentro de você é afirmado. Faça da lembrança um ritual, uma prática, um modo de vida. Medite, escreva, caminhe em silêncio, respire fundo, olhe nos seus olhos, sinta o seu coração, seja grato. Tudo isso o ancora, tudo isso o traz de volta para casa. Porque no fundo, acordar não é aprender algo novo, é lembrar o que sempre esteve lá, esperando que você olhe com novos olhos. No mundo moderno, o ruído externo é constante. Redes sociais, notificações, conversas superficiais, publicidade incessante. Tudo isso nos mantém distraídos do que é mais valioso: o silêncio interior. Silêncio não é vazio, é presença. É um espaço onde a alma pode falar. É no silêncio que podemos ouvir quem realmente somos. Onde a intuição floresce. Onde o coração pode guiar. Cultivar momentos de silêncio não significa fugir do mundo, mas sim entrar nele com maior clareza. Alguns minutos de silêncio por dia podem transformar a qualidade da nossa consciência. Faça do silêncio um ritual sagrado. Desligue o barulho, feche os olhos e ouça. Não com os ouvidos, mas com a alma. Ali, naquele espaço sem palavras, o verdadeiro despertar começa. Fomos ensinados a controlar, a planejar, a resistir ao que não compreendemos. Mas a alma não floresce sob controle. Ela floresce na rendição. Entregar-se não é resignação. É abrir mão da luta interna. É confiar que a vida sabe mais que o nosso ego.
É abrir mão da pressão e deixar ir. Quando você se entrega ao que é, sem julgamento ou expectativa, você entra em comunhão com a inteligência universal. Você não luta mais contra a corrente, você nada a favor dela. E o que antes parecia um obstáculo se torna um mestre. A rendição é um ato de profundo poder, porque é um ato de confiança. E somente aqueles que confiam conseguem se lembrar de suas verdadeiras origens. O despertar não é apenas para si mesmo. A consciência desperta busca se expressar, compartilhar e irradiar. E uma de suas formas mais poderosas é o serviço. Não se trata de salvar os outros, trata-se de estar disponível, oferecer sua energia, seu tempo, sua escuta, sua presença, como um canal para o bem comum. O serviço consciente nasce do amor, não da obrigação, da abundância interior, não da falta. E quando você dá, a partir desse lugar, você também recebe. Porque servir aos outros é servir à vida, e a vida sempre responde. Encontre maneiras de contribuir, de pequenas e grandes maneiras, com gestos simples ou ações profundas. Você não precisa ser perfeito, você só precisa estar presente. Porque uma pessoa desperta não se fecha em si mesma, ela se torna um farol para os outros. E isso também é uma forma de se lembrar de quem você é. Obrigado por ter viajado até aqui. Se esta mensagem ressoou profundamente em você, não a ignore. Porque o que você sentiu é real. É um eco da sua alma lhe dizendo: vá em frente, continue, vá mais fundo. Você é a porta. Você é a chave. Você é a consciência lembrando de si mesma. E como dizia minha avó espiritualista, não desperdice as chaves do invisível, porque cedo ou tarde a porta se abrirá. E quando isso acontecer, que ela te encontre desperto, presente e em paz.